Boa noite, irmãos. Sou Emerson Cardoso e hoje vamos conversar mais uma vez sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vamos iniciar agora com uma prece, envolvendo a Deus, a Jesus, a esses anjos e guias protetores da casa de Teresa d'Ávila, Birajara, Rafael, Francisco e nosso querido ministro Cararêncio. E fica conosco, Senhor, permitindo que nossas percepções se abram para o estudo desta noite. E fica conosco, Senhor, porque muito precisamos do vosso amparo. Graças a Deus. Bom, irmãos, hoje estudaremos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 11 a 13, e o capítulo 24, itens 5 e 7 do Livro da Vida de Teresa d'Ávila. O título do estudo de hoje do Evangelho é Aquele que está sem pecados. E diz assim: não julgueis para não serdes julgados. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra, e à medida que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, a intenção acompanhada do ato. No caso da mulher pega em adultério, Jesus veio dar-nos o exemplo da sua humildade e de sua irresistível influência moral. O Mestre, através da sua mediunidade e de seu magnetismo, aliado o que nos falta ainda, a humildade, conseguia pressentir através da sua dupla vista e de sua mediunidade, como falado anteriormente, tudo aquilo que se passava naquelas mentes cheias de acusações e desequilíbrios. Nesta passagem, Jesus, após ser questionado sobre sua opinião, pôs-se a escrever no chão. Deu-nos o exemplo neste ato de abaixar o que deveríamos fazer quando nos tentam de alguma forma, de sabermos calar e meditar sobre o que devemos fazer. Será que sobre os nossos comportamentos fazemos alguma avaliação de nós mesmos? Vamos raciocinar e pensar. Vamos entender os porquês. Precisamos meditar mais para exemplificarmos mais. Depois de interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Logo depois abaixa-se novamente, mostrando novamente a sua humildade, aliada à sua inteligência emocional, pois se continuasse de pé, estaria exaltando os ânimos daqueles que queriam colocá-lo em situação difícil. Em todo momento, Jesus se colocava no lugar do outro. Ele conseguia usar suas palavras, colocando esclarecimento naquelas almas e fazendo que elas refletissem. Precisamos conviver com o diferente, não para modificá-los, e sim para transformá-los. Precisamos da dificuldade para que haja crescimento. Jesus não podia modificar o mal nas pessoas, mas sim transformá-las com seus ensinamentos. Jesus colocou o perdão como um dever para com o outro, pois não há quem não tenha necessidade para si próprio. Então, antes de reprovar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode ser feita a nós. Jesus veio nos dar seus exemplos e mostrou que quando se tem uma vontade firme para modificar os nossos comportamentos, é possível. Aos olhos de Deus, não existe autoridade legítima e Jesus em nenhum momento usou valer da sua autoridade, até mesmo na ocasião da sua maior dor física. Ele sempre foi enérgico com aqueles que sabiam mais e não o praticavam, e benevolente com aqueles pobres de espíritos que são brandos como uma criança.
Entretanto, quis dizer sempre que a autoridade da censura existe na proporção direta da autoridade moral de quem pronuncia. Multipliquemos o gesto de caridade, façamos o bem sem ostentação e como pudermos, porque será este bem que irá pesar na balança divina aos que desejam superar os seus enganos nas vidas que nos rodeiam. Usa, pois, a bondade e desculpe sempre. Quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Temos o livre-arbítrio para reagir de duas formas diferentes. Se escolho deixar o orgulho e o egoísmo falarem mais alto, fortaleço a ligação negativa entre o meu discordante e eu, que poderá ter consequências desagradáveis, não só nesta vida, como em vidas futuras, dependendo do grau da divergência. Porém, se eu escolho ver a situação de conflito com humildade e caridade, entendendo que aquele com o qual discordo é um espírito em evolução como eu, e que está lutando para vencer as suas más tendências como eu, esse pensamento vai estimular em mim o sentimento de fraternidade e fazer com que a minha consciência fique tranquila, já que não alimentei a divergência, que é o ensinamento maior de Jesus: fazer ao outro o que queremos que o outro nos faça. Nessa situação, o amparo do alto através dos bons espíritos se fará presente, protegendo a ambos, diluindo os sentimentos negativos que alimentariam a discórdia, aos quais não estarei permeável, já que estarei vibrando em outra faixa, não permitindo assim que a ligação magnética negativa se estabeleça. A convivência com as pessoas que pensam diferente de mim permitirá que eu repare algum dano que possa ter causado a elas, perdoando-as, o que provocará a libertação de qualquer ligação negativa que nos unia, pois conseguiremos compreender que estamos todos lutando contra nós mesmos na nossa caminhada evolutiva. Isto é que caracteriza o magnetismo do amor, como tão bem nos ensinou Jesus, e agora está nas nossas mãos para aplicá-lo. Esse entendimento poderá, nos momentos de conflito, nos prevenir de agir de forma prejudicial em relação a alguém no futuro, pois sempre que tivermos condições de escolher agir usando o magnetismo do amor para evitar essas situações. A paz que conseguiremos obter dentro de nós, agindo dessa forma, é a paz proposta pela medicina espiritual, que atua no espírito, como nos diz Inácio Bittencourt. Se o corpo reflete o que há no espírito, quem tem que ser curado primeiro? O espírito. Quando aprendermos a fazer essa rogativa, estaremos abrindo os nossos campos psíquicos para que possamos atuar ajudando, aliviando e pacificando. E quando assim o fazemos, muitas vezes aquelas primeiras medidas impulsivas serão reduzidas. Aquele primeiro momento de querer revidar já se torna uma outra opção, de tal maneira que nós temos o tempo todo, quando estamos envolvidos nesse mecanismo, acabam fazendo parte do nosso processo de socorro ao outro, mas também estamos sendo socorridos, para que também possamos aprender a socorrer os outros. Então isso é um mecanismo praticamente contínuo. Isso quando vocês pedirem e se permitirem. Essas palavras do Espírito Hermann em reunião de encontro de medicina espiritual em 8/3
de 2013. Não será a hegemonia de um partido político, econômico, cultural ou de uma religião que trará a paz. A paz virá quando aprendermos a conviver com as diferenças. Hoje em dia, vemos brigas entre familiares e amigos sobre opiniões políticas, religiosas e outras. Aceitemos as opiniões divergentes das nossas, acreditando que amanhã tudo se descortinará de modo diferente. Aceitar uma opinião adversa não quer dizer que você concorda com ela e está tudo bem. Se tua tarefa é árdua, lembra que Jesus nos coloca as bem-aventuranças e também que o ser que te visita pela primeira vez pode ser aquele que te pede reparação e amor. Sejamos indulgentes e caridosos, auxiliemos da melhor forma, pois não sabemos o que está por trás de cada encontro. Muitas vezes basta que sejamos o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia e o desejo que sacia e o amor que promove. No livro da vida, capítulo 24, itens 5 e 7, Teresa, depois de ouvir do seu confessor ter lhe dado algumas orientações, em especial em deixar algumas amizades que tinha, o mesmo falou que essa atitude não ofendia a Deus. Ela achou que seria muita ingratidão de sua parte aceitasse tal conselho. O confessor lhe disse que encomendasse o caso a Deus e por alguns dias rezasse e cantasse o hino Creator, para que inspirasse naquilo que era melhor. Estando um dia em oração e suplicando ao Senhor que a ajudasse a contentá-lo em tudo, começou o hino, e veio um arrombamento tão súbito que lhe fez sair de si, coisa que ela não podia duvidar, porque foi muito claro. O Senhor disse que não queria que ela se mantivesse conversação com os homens, senão com os anjos. Essas orientações lhe causaram muito espanto, embora, por outro lado, desse um grande consolo, o qual lhe fez sossegar. Ao seu parecer, isso foi causado pela novidade. Teresa diz que começou a obedecer às intuições recebidas do alto, aproveitando cada ensinamento referente às dificuldades a ela apresentadas. A comunhão com Deus através do elo da oração é de suma importância para que, através das intuições, possamos realizar o melhor. José, Espírito Protetor Bordeaux, 1863, diz: Meus irmãos, quando julgardes vossos próprios corações, vossos próprios atos, quando tereis olhares severos somente para vós mesmos, perdoe e trabalhe no bem e sede indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma e corrige, enquanto o rigor desanima, afasta e irrita. Chegará o tempo em que não precisaremos mais desculpar, perdoar, pois esses sentimentos antagônicos não farão mais parte do nosso ser e do nosso planeta. Baltazar nos relata que cultivemos o hábito de pensar, refletindo sobre nossas palavras. Examinemos nossos atos e façamos todo o bem que tiver ao nosso alcance de nossas mãos, de modo harmonizado, de modo que as pessoas tenham que falar de nós coisas elevadas e positivas. Cada um de nós está travando uma batalha íntima qualquer, e no fundo todos nós queremos acertar. Tenhamos compreensão com as incompreensões. Usemos a misericórdia do amor igual que Jesus usou conosco incontáveis vezes, dizendo em nosso íntimo: vá e fazes diferente, ou seja, vá e não tornes a pecar. Só tenho que agradecer a oportunidade do estudo, que os mensageiros espirituais dessa casa continuem nos intuindo a colocar em prática esses ensinamentos trazidos em todos os nossos encontros. Vamos agora à nossa prece. Que a paz do Divino Mestre Jesus, de Deus principalmente, dessa falange radiosa de Teresa d'Ávila, possa continuar
nos abençoando e nos protegendo a nossa caminhada. Muita paz a todos, graças a Deus. Muita paz a todos, irmãos.